A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, tudo na bênção? Aqui é o pastor Heber Ramos e é uma alegria muito grande em poder estar aqui, porque hoje nós estamos abrindo oficialmente a temporada 2025 da nossa leitura bíblica diária. E nós iremos, durante um bom período, acredito, que até a metade do ano, primeiro semestre, até um pouco mais, estudar o segundo livro poético, que é o livro de Salmos. Mas antes, eu preciso te passar algumas informações introdutórias para que possamos abrir a nossa mente e entender de forma mais ampla o que iremos estudar. Esse pedido foi feito pelo pastor que cuida de todo esse projeto, pastor Gedeon Júnior. Manda um abraço ao nosso querido pastor Gedeon Júnior e também a nossa pastora presidente, a nossa pastora Loide Ramos. E nós vamos continuar orando pela nossa pastora para que Deus possa restaurar cada dia a sua saúde. Então hoje iniciamos oficialmente o nosso projeto Leitura Bíblica Diária, temporada 2025. Irmãos, vai ser uma bênção, não perca nenhum estudo. O mesmo esquema dos anos anteriores, de segunda a sexta, aqui com a gente, Leitura Bíblica Diária. Sábado nós reprisamos o estudo que foi ministrado na sexta-feira, na nossa igreja sede, e domingo a gente deixa livre para colocar algum outro tipo de estudo ou outro vídeo aqui no nosso canal IEPBC Brasil, que tem crescido a cada dia. Inclusive já passamos dos 3.000 inscritos e mais de 4.000 vídeos aí no nosso canal para abençoar a sua vida. Então nós vamos entender aqui o livro de Salmos, ok? Nós vamos começar pelo título. Por que Salmos? De onde vem essa palavra Salmos? Qual é a origem desse nome? No original, livro de louvores, significa livro de louvores. O título Salmos, ele vem da tradução grega do Antigo Testamento e significa cânticos. Se nós pegarmos a tradução hebraica, como que o livro de Salmos é chamado dentro da tradição hebraica? Existem duas formas. A primeira forma é Terrilim. Terrilim significa louvores, raiz do verbo hebraico. Halal significa louvar. Aí vem a palavra aleluia, que é louvor ao Senhor ou louvai a Adonai. Então a primeira forma é Terrilim. E essa palavra Terrilim é uma palavra hebraica que a sua raiz do verbo significa louvores. Agora, existem também louvar, aí nós vamos falar de halal, que aí dessa palavra louvar vem a palavra aleluia. E halal aparece no livro de Salmos 146 vezes, em sua forma verbal, que significa louvar. E 60 vezes na sua forma nominal ou substantiva, que significa louvor. Então, estamos falando aqui de adoração, louvor, aleluia, louvai Adonai, louvai ao Senhor. Mas aqui eu preciso te falar algo. Nós não vamos falar de um livro que se trata apenas de louvores. Não vamos falar de um livro que trata apenas de canções. O livro de Salmos não vai tratar apenas de cânticos e louvores e adoração, porque dentro de Salmos nós vamos estudar que existem também os salmos de lamentações. E aí nós entramos para um segundo conceito, que é o tefilote. Tefilote significa, na tradição hebraica, orações. Então nós vamos ter canções, vamos ter orações, vamos ter louvores e vamos ter lamentações nestas orações. Agora, a palavra salmos, ela vem da onde? De onde vem a palavra salmos? A palavra salmos não foi traduzida para o português, ela trata-se de uma transliteração, ou seja, a utilização das letras latinas. Quais são as letras latinas? As letras que nós conhecemos, onde nós temos aí o A, B, C, D, E, F, por aí vai. Nós temos as letras latinas, então para mostrar como se pronuncia uma palavra que vem de outro idioma, aí tem a transliteração. Usa-se a língua latina
para poder colocar em letras, em palavras, para que nós possamos entender. Então, desse modo, a palavra salmos é uma transliteração do latim psalmos, que, por sua vez, é uma transliteração do grego psalmos. Então, esta palavra grega era utilizada para designar um instrumento, uma canção, que era tocada com uma harpa ou por qualquer outro tipo de instrumento de cordas. Olha para a sua tela aí agora. Esse instrumento que está aparecendo aí era o pissalo ou saltério. Na antiguidade, esse instrumento musical, de onde vem a palavra salmo, era muito comum. Era um tipo de harpa ou lira. Tá vendo aí na imagem? As pessoas iam tocando essa harpa e esse tipo de instrumento chama-se saltério ou pissalo. Então, era isso que era tocado na época do salmista. Agora a pergunta, mas o que significa a palavra salmos? Salmo é uma canção e todos os 150 salmos são letras de canções escritas em forma poética. O livro de Salmos é um conjunto de poemas, de canções e uma coleção de poesia feito por meio de cânticos. Agora, o grande erro que muitas pessoas cometem é pensar que Davi ele foi o autor do livro de Salmos. E nós sabemos que isto não foi verdade. Davi não foi o autor do livro de Salmos, ele escreveu a maioria. Então vamos lá. É atribuído a Davi 73 salmos. Salmos como, por exemplo, o 3, o 9, o 11, o 32, 34, 41, 51, 65, 68, 70, 86, 101, 103 e por aí vai. A maioria dos estudiosos atribui a Davi a autoria de 73 salmos. Asaf escreveu 12. Exemplo, Salmo 50 de Asaf, 73, 83. Os filhos de Corá escreveram 11. Aí nós temos os Salmos 42 como exemplo, 44, 45, 47, 49, 84, 85, 87, 88, e aí nós vamos seguindo aqui. Emã e Etã escreveram 2, o 88 e o 89. Aí nós temos 2 salmos escritos por Salomão, que foram o Salmo 72 e o 127. Temos um salmo atribuído a Moisés, que foi o Salmo 90. E aí, meus queridos, nós temos aqui uma série de salmos considerados salmos anônimos ou salmos órfãos. Aí nós temos aí o salmo de número 1, número 2, nós temos aí os salmos de número 43, 46, 66, 67, 71, 91, 100, 102, 104, 107 são considerados os salmos anônimos. Mas se nós olharmos para a Septuaginta, ou a tradução de 70, nós vamos ver que são creditados a Davi não 73 salmos, e sim 84. Já na tradução latina da Vulgata, a Davi são atribuídos 85 salmos. E uma das coisas que mais chama atenção é que existem ainda alguns autores bem interessantes, de acordo com a tradução grega do Antigo Testamento. E aí nós podemos acrescentar Ageu, podemos acrescentar Zacarias, que são atribuídos alguns salmos aos profetas. E aí nós vamos ver que o Salmo 146, o Salmo 147 e o 148 são atribuídos ao profeta Ageu e o profeta Zacarias. Então nós vamos entender o seguinte, que em todas essas informações, o que isso revelam para nós? Não tem como entender assim e conhecer a fundo quem realmente foi o autor e o escritor do livro de Salmos. Isso é muito difícil, porque às vezes um título é atribuído a Davi, um salmo é direcionado a Davi, mas não que necessariamente ele tenha escrito esse salmo, é apenas direcionado a ele, ou se fala dele, certo? As versões mais antigas da Bíblia vão divergir a esse respeito.
E aí fica muito complicado, porque aí nós vamos entender que cada salmo tem uma certa complexidade na sua composição. Na composição de salmos, o que é mais provável é que ele seja um compilado mesmo de louvores, de orações, de canções, de formas poéticas, mas com certeza o maior número de salmos está aí com Davi, a autoria de Davi. É o maior livro, isso nós podemos afirmar aqui com muita certeza. Então nós vamos recapitular. Temos Davi, temos Asaf, temos filhos de Corá, Emã e Etã, Salomão, Moisés e temos um monte de salmos anônimos. E aí muitos desses poemas, muitos desses escritos, eles foram usados para os coros do templo de Israel, conforme está lá em 1 Crônicas, capítulo 25, e Neemias, capítulo 11, versículo 22 e versículo 23. Mas eu vou repetir aqui que o livro de Salmos não é um livro de hinos, não é um livro de cânticos, não é um livro de louvores. Ele tem na sua grande maioria, mas nós vamos ter aqui lamentações, muitas orações, e nós vamos entender isso nessa introdução. E aí eu queria mostrar para vocês a estrutura desse livro de Salmos. Como que esse livro de Salmos, ele é estruturado? Ele é estruturado da seguinte forma. Ele é estruturado em 5 grandes partes para poder lembrar exatamente como foi ali o Pentateuco. Então, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 grandes partes. É como se fosse o saltério. Esse saltério está dividido em 5 livros. Como eu disse, imitando lá o Pentateuco. Então, se nós pegarmos o livro 1, o livro 1, ele não começa do capítulo 1 até o capítulo 41, como muitos dizem. Ele começa do capítulo 3, e daqui um pouquinho eu vou te explicar isso. Ele começa do capítulo 3 e vai até o capítulo 41. E aí trata do pecado do homem e sua consequência a toda a criação. Então estamos aqui lembrando de Gênesis. Então o autor, quem dividiu o livro de Salmos, ele pegou os 150 livros, desculpem, os 150 capítulos e dividiu em 5 livros. Lembrando o Pentateuco, no livro 1, onde muitos dizem que começa no capítulo 1, e na verdade começa no capítulo 3, eu vou te explicar daqui um pouquinho o motivo disso, trata do pecado do homem e sua consequência a toda a criação. Ok? Lembrando de quê? De Gênesis. No livro 2, ele vai do capítulo 42 ao 72. Então, ele vai tratar do êxodo de Israel, da salvação do homem e de sua libertação. Faz menção ao nome Elohim, Yahvé, o Senhor é a sua providência. Então, os capítulos 42 ao 72, vamos lembrar do êxodo, o segundo livro do Pentateuco. Já o livro 3 vai dos capítulos 73 ao 89 e faz-nos lembrar do tabernáculo, da santidade, da grandeza da lei e da infinita bondade de Deus. Nós vamos lembrar agora de quem? De Levítico. Tabernáculo lembra muito o terceiro livro do Pentateuco. Já no livro 4, nós iremos falar de Números, que vai dos capítulos 90 aos capítulos 106. O nome mais destacado é o Senhor Yahvé, aponta para Números. Fala dos perigos, da proteção de Deus na peregrinação do deserto. E aí nós fechamos o 5º livro dentro dos capítulos de Salmos. Eu estou falando que os capítulos de Salmos, que são 150, são divididos em 5 livros, em 5 partes. E nós vamos aqui para a última, que vão dos capítulos 107 a 145, não aos 150, como muitos afirmam. E eu vou te explicar o porquê disso. Então ele vai do 107 ao 145. Então aponta para quê? Para Deuteronômio, por engrandecer a palavra de Deus.
para falar da lei, para falar do louvor. E a base central qual é? É o Salmo 119. Então, todos os capítulos, os 150, são divididos em 5 grandes partes, em 5 livros dentro de Salmos. Entendido? Agora uma curiosidade. Na Septuaginta, ou a tradução dos 70, os Salmos 9 e 10, eles formam um só. A partir daí, o Salmo 11 tornou-se o 10. E essa diferença vai até o Salmo 112. O Salmo 114 se une com o 115 e forma o Salmo 113. Já o Salmo 116 é dividido em 2, o 114 e o 115. E o Salmo 147 também é dividido em 2, formando a coletânea de Saltério com um total de 150 salmos. Já os versículos no cânon judaico da Bíblia hebraica, os seus versículos são contados a partir da epígrafe, ou seja, do título. Então, alguns capítulos possuem versículos a mais, como o Salmo 92, cuja epígrafe é Salmo e Cântico para o dia de sábado. Salmo e Cântico para o dia de sábado é um título, mas eles contam como versículo. E aí, por isso tem essa pequena diferença aí nas traduções da Septuaginta e também no cânon judaico da Bíblia hebraica. Agora, voltando aqui para a questão dos livros, todo livro, tanto um, como 2, como 3, como 4 e como 5, todos eles vão terminar praticamente da mesma forma. Eles vão terminar com uma doxologia. E a doxologia vem do grego doxa, que significa glória, honra, e logos, palavra. Então nós temos aí palavra de glória, louvor ou bênção, certo? Então olha só, no livro 1, lá no versículo 13, termina assim: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. Então termina com uma doxologia. Já no livro 2, se nós pegarmos os versículos 18 e 19 do Salmo 72, onde é o último capítulo do livro 2, termina também da mesma forma. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só fez ele maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se de toda a terra da sua glória. Amém e amém. O livro 3, que vai lá no capítulo 89, versículo 52, também termina da mesma forma. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. O livro 4 também. Bendito seja o Senhor. Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. Já o livro 5, ele termina com os 5 últimos salmos, que vai do 146 ao 150, dizendo, louvai ao Senhor. Isso eu vou te explicar depois. Então, tudo isso é da minha Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. As únicas versões que eu achei um pouco diferente, mas está no mesmo sentido, é a NVI, que diz louvado seja o Senhor, basicamente a mesma coisa, e a King James. A King James fala louvado seja o Eterno, louvado seja o Eterno, tá certo? Então, meus amados, hoje nós paramos por aqui, nesse primeiro estudo, nesse primeiro áudio introdutório. Estamos aqui no primeiro áudio introdutório. Amanhã, se Deus permitir, nós retornaremos com o segundo estudo introdutório. E aí nós vamos caminhando aqui, explicando muitas coisas, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Meus queridos, um forte abraço, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, e que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida. Que o nome do Senhor seja exaltado em nossa vida.
Muito obrigado, tenha uma ótima segunda-feira. Fique com Deus, a paz do Senhor. Amém e amém.